Emerson Royal é o novo lateral direito do Flamengo, chega por 9 milhões de euros como a reposição do Wesley que está indo para Roma. O que a gente pode esperar desse lateral? Bom, vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas antes, aquele ritual de sempre de deixar o seu like e se inscrever no canal. Meus amigos, eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu já adianto que eu não gosto muito da contratação e tenho um pé atrás. Não acho o Emerson Royal um craque na posição, acho o valor caro, 9 milhões de euros. Tudo bem que o Flamengo tá com muita grana, vendeu o Wesley por 25, recebeu 25 milhões à vista do Gerson, premiação, venda do Alcaraz, enfim, sei que o Flamengo tá com muita grana, mas eu não gosto muito do lateral. É um cara que, para mim, tem limitações técnicas e tem suas limitações táticas também. Um cara que leva muita bola nas costas, tem problemas na marcação, apesar de ser um cara muito físico, isso o Emerson Royal, o principal ponto positivo dele é ser um cara muito físico, que vai e ataca a linha de fundo, que consegue voltar, ainda assim toma muita bola nas costas e fica um pouco perdido em marcação. Mas ele é esse cara com esses problemas na Europa, né? Ele é esse cara na Premier League, no campeonato italiano. Talvez no futebol brasileiro dê certo, assim como ele teve uma boa passagem, por exemplo, no Galo, tá? E na Ponte Preta também. A carreira dele é essa, né? Ponte Preta, Galo, Betis, Barcelona, Tottenham e Milan. Ele saiu odiado do Tottenham. Tinha uma música que a torcida do Tottenham cantava para ele, que era: ele não consegue atacar, ele não consegue defender. Emerson Royal é o nosso lateral. É um cara que também não tem apreço nenhum da torcida do Milan. A torcida do Milan detesta o cara. Conversei com algumas páginas do Milan do Brasil, que acompanham todos os jogos, não gosta do cara, acha limitado. Também conversei com algumas páginas do Tottenham e também a mesma opinião foi dita, que é um cara limitado na marcação e que sofre, principalmente em transição, apesar de ser muito físico. Então é uma contratação que eu tenho um pouco um pé atrás. Isso posto, a gente tem que lembrar que o nível do Brasileirão é muito abaixo e que aqui um dos principais laterais do campeonato é o Samuel Xavier. Então assim, isso tem que ser levado em consideração. Óbvio que tem que ser levado em consideração. Mas é um cara que eu tenho um pouco pé atrás, né? Como eu disse, um cara que é odiado na torcida do Tottenham, odiado na torcida do Milan. A torcida do Besiktas, que era o time que ele estava negociando, não queria o cara. Então é meio preocupante, né? As boas passagens dele é por Betis e Atlético Mineiro. Não é um cara com muitas assistências na carreira, tá? Eu tô aqui com o número dele, por exemplo, nas últimas 3 temporadas ele tem uma assistência, então não é um cara que tem aquele cruzamento muito apurado. A melhor temporada dele foi pelo Betis, que ele deu 6 assistências, mas foi uma temporada fora da curva. Não é um cara de marcar gols também, né? Tem apenas um gol nas últimas 2 temporadas, o que para lateral é irrelevante, mas não é um cara com aquele cruzamento perfeito também, né? Não é um cara de muitas assistências na carreira. Então eu não acho uma contratação espetacular como muitos estão pintando por aí. Eu acho uma contratação para a gente ficar de olho e com o pé atrás, sim. Eu confio muito no Filipe Luís, ainda mais quando se trata de lateral, que é a posição dele, quando ele era jogador. Eu confio muito nele. Então eu acho que ele viu alguma coisa que talvez eu não tenha visto, porque o Filipe Luís sabe muito mais bola do que eu e que todos aqui que estão vendo esse vídeo, muito provavelmente. Então, assim, não há comparação do que eu sei de futebol e do que o Filipe Luís sabe. Então, acho que vale o voto de confiança no treinador e eu confio muito no Filipe. E é por isso que eu tenho um pouco mais de confiança no Emerson Royal. Mas pelo que eu conheço do jogador, pelo que eu vi dele, principalmente no Tottenham, é um jogador com muitas limitações e às vezes irrita bastante, tá? A passagem dele na seleção também foi bem ruim. A principal valência dele, como eu disse, é a parte física. Nisso aí ele vai sobrar no Campeonato Brasileiro, porque ele já conseguia se destacar dos demais na Europa. No Brasileirão ainda, que a gente tem um problema de jogo, de intensidade, eu acho que nisso ele vai se adaptar muito bem. Mas é uma contratação que eu olho com um pé atrás. Vamos ficar de olho. Acho limitado. E o valor eu acho muita grana por um cara que nunca rendeu nesse nível, né? Acho que 9 milhões de euros num lateral hoje é um cara para resolver problema. Acho que ele não resolve problema. Acho que ele chega com um olhar de dúvida e isso é um problema. Um cara, quando você paga 9 milhões de euros num lateral, é para ele você olhar e falar, pô, vai resolver tudo. E eu acho que o Emerson Royal não é esse cara. Pode virar, tá? Vamos torcer por isso, né? Quem torce pro Flamengo, vamos torcer para que ele vire esse baita lateral que para mim ele nunca foi na carreira. Vamos aproveitar esse espaço aqui também para falar do Samulino. Esse aí, cara, esse eu acho uma contratação absurda do Flamengo se chegar, tá? 25 milhões é caro? É caro de fato, mas é um baita jogador o Samulino. É um dos melhores jogadores do Atlético de Madrid nas últimas 2 temporadas. Faz a ala, faz a ponta, faz a lateral se precisar. Então, assim, é um cara que é um ponta que eu tô pedindo pro Flamengo. Eu acho que o Felipe enxerga ele mais como um ponta, tá? Apesar dele fazer muito a ala, né, no Atlético, ele também sabe fazer a meia aberta pela direita e a meia aberta pela esquerda.
E eu acho que é um cara que eleva o patamar do Flamengo, tá? Acho uma baita contratação, mesmo pelo valor de 25 milhões de euros. É caro, de fato, mas como eu disse, o Flamengo tá com muita grana, né? Venda do Gerson à vista, venda do Wesley por 25 milhões, venda do Alcaraz, premiação do Mundial de Clubes. O Flamengo, ainda fora que o Flamengo é um time que arrecada muito, né? Vai arrecadar esse ano provavelmente na casa de 1,5 bilhão. Então, assim, dinheiro não tem sido um problema do Flamengo. E eu acho uma baita contratação, a contratação da janela, porque é um cara que tem espaço no Atlético, é titular do Atlético de Madrid, e tem espaço para continuar no Atlético de Madrid ou ir para outro mercado da Europa. E ele está escolhendo retornar ao Brasil, retornar para o Flamengo. E seria uma baita contratação, uma contratação que eleva ainda mais o patamar do elenco do Flamengo. A janela como um todo do Flamengo eu acho muito, muito boa, né? Com o Saúl, com o próprio Emerson Royal, que foi uma reposição rápida que o Flamengo conseguiu achar, apesar de eu ter um pé atrás com ele, mas tá chegando também o Samulino, então são reforços muito bons. O Carrascal tá encaminhado, cara, o Flamengo vai encorpar ainda mais esse elenco e vai brigar nas 3 frentes. Mas sobre o Emerson Royal é isso, um lateral que eu tenho um pé atrás, tá? Limitado, mas a ver. No futebol brasileiro, pode superar o que ele já foi ao longo da carreira e se tornar um baita lateral na parte ofensiva e defensiva do jogo. Mas um pé atrás. E tem histórico de lesão, tá? Nessa temporada mesmo ele ficou lesionado durante um bom tempo, né? Do final de janeiro até maio ele ficou lesionado, então também ficar de olho nas lesões, porque o Flamengo tem sofrido com lesões na lateral, né, na lateral esquerda, por exemplo. Mas enfim, tá aí, né, o Milan contratou ele por 15 milhões de euros em 2024, tá vendendo agora por 9, então o Milan tá se livrando do cara. Eu acho isso meio problemático, e todas as torcidas que ele passa, ninguém gosta do maluco. Então, eu acho isso problemático. Mas pode dar certo no futebol brasileiro, vamos confiar no Felipe Luiz, e Samulino é contratação zaça, tá? Mas enfim, meus amigos, é isso. Quero saber a opinião de vocês sobre o Emerson Royal, sobre a janela do Flamengo. Enfim, comenta aí e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.